Pronto. Está gravando. Então vamos lá. Começar. Eu propus aqui para a gente falar de Apocalipse, capítulo 1. Então vamos falar do verso 1 ao verso 7. Eu vou fazer algo aqui também. Eu vou gravar aqui do meu telefone, porque depois eu pego esse mesmo material e coloco. Não, vou gravar, não. Deixa assim mesmo. Estou gravando na tela. Não vai ter muita coisa para distrair aqui. Ok, vamos lá. Apocalipse 1. Não sei quem está com a Bíblia aí, mas dá para acompanhar quem tiver com a Bíblia na mão. Era bom que acompanhe. Do verso 1 ao verso 8. Então, eu não vou ler tudo aqui não para não ficar repetitivo. Eu vou lendo e falando, tá? Então, é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Então, quem está revelando aqui, já vimos isso na outra vez, quem está revelando essas coisas aqui é o próprio Senhor Jesus. E tem um propósito, tá? Tem um propósito. Primeira coisa que ele está revelando é para aquele primeiro povo lá, a primeira audiência. Então, não devemos olhar Apocalipse apenas para os nossos dias, para 2025, mas devemos olhar entendendo que já fazia sentido e deveria fazer sentido para os nossos irmãos que recebeu essa carta, essa revelação do Senhor, através do apóstolo João. Então, é bem comum você ver pessoas interpretando Apocalipse para os dias de hoje, como se tudo fosse acontecer agora, pegando o jornal ou um noticiário e tentando interpretar cada notícia com base em algum capítulo de Apocalipse. Então, isso não é a forma de ler Apocalipse, porque deveria fazer sentido para a primeira audiência. Eles não deveriam receber uma carta que totalmente eles lessem e ficassem, certo, isso aqui serve para quê? Para eles não serviria nada, correto? Só serviria depois de 2000 anos. Não, para eles já serviriam sim. Nós somos um público já tarde que vamos tocar no Apocalipse, mas é um livro que está sendo lido há muitos anos. Existem coisas para acontecer para nós ainda, existem sim. Por exemplo, a coisa principal, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a parousia, que é a volta de Cristo, o termo em grego, existem. Mas muitas das coisas já aconteceram, e é isso que trata Apocalipse, de coisas que aconteceram e coisas que ainda vão acontecer. Então, vamos lá. A revelação é de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quais servos? Os primeiros crentes daquele primeiro momento que recebeu o livro de Apocalipse. As coisas que em breve devem acontecer. Então, já vimos que pessoas focam demais na palavra breve. Existem correntes de interpretação apocalíptica que gasta muito tempo nesse breve aqui. Esse breve é decisivo. Que breve é esse? Breve é depois de alguns centenas de anos, breve é naquele primeiro momento, breve é ao período da primeira e segunda vinda, ou quando é esse breve? Então, eu acho que a coisa mais importante que os teólogos têm decidido é que realmente a coisa mais importante aqui é a palavra devem, não a palavra breve, mas devem. Ou seja, essas coisas vão acontecer e vão acontecer a mandado de Cristo, né? O Cristo entronizado, o soberano dos reis da terra. Ele que agora tem poder e autoridade sobre os céus e terra e agora começa a ordenar eventos que irão acontecer, que devem acontecer. Então, o mais importante, quando acontece, é a coisa que deve acontecer, e deve a mando do próprio Cristo. Vamos ver isso no capítulo 4 em diante, por exemplo. E que, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, a ideia aqui é que é um anjo, é um ser celestial, que vai conduzindo o apóstolo João e vai ensinando a ele as coisas que ele está vendo, ou seja, vai interpretando as coisas para João. As coisas que João verá, aliás, viu, né? As coisas que João viu é de cunho celestial. É coisas além do alcance do entendimento humano, além dos nossos olhos. Então, João precisava desse ser celestial para que ele interpretasse cada elemento, cada número, cada cor, cada figura, cada evento
para que João soubesse do que estava vendo, apenas não visse coisas aleatórias, mas viesse a compreender. Então, esse servo João aqui, isso já é quase consensual, esse João aqui é o último apóstolo vivo. Então, João aqui está por volta de 100 anos. Então, naquele momento, era algo bem curioso. Veja, João se coloca como servo, ele se escreve nele na terceira pessoa, né? Ao seu servo João. Isso nos ensina algumas coisas. João era o último apóstolo vivo e viu muitas pessoas morrerem. No verso 9, por exemplo, João fala: companheiro na tribulação, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos. Então, o motivo dele estar preso na ilha de Patmos é por devido ao testemunho que ele perseverava no testemunho a respeito de Cristo Jesus. O que ele fez, o que ele disse, o que ele realizou, a pessoa, a vida e obra de Cristo, não é? E aí João está preso. Agora, o curioso é que João se coloca como servo, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança. Ou seja, João se coloca como qualquer outro servo de Cristo Jesus. E não como o apóstolo. Então, hoje já é bem diferente, né? Hoje pessoas se colocam como uma posição bem alta, se já fez alguma coisa no reino de Deus, se já tem algum ofício na igreja, já se coloca uma posição bem alta e já trata outros como inferior. João fala, companheiro vosso, irmão vosso, sou igual a vocês. Agora, João está bem idoso, e naquela época era espantoso, porque a média de idade era de 40 anos. Quem chegasse a 50 era algo assim, ele chegou a 50, era um super idoso. Então, João, contra as expectativas de todos, foi preservado por Cristo Jesus, e viveu ali até aproximadamente 100 anos, e pela providência divina foi poupado, e lá na frente foi preservado, e lá na frente foi lhe dado o Apocalipse para entregar a igreja com um propósito. Ou seja, João não viveu muitos anos à toa. João viveu muitos anos para ser testemunha de Jesus por onde passou e até ser levado a uma ilha como um idoso que era. Nem o idoso foi poupado dessa perseguição, mas ali Jesus lhe revelou, lhe deu a revelação, lhe deu o Apocalipse. Isso é bem poderoso, né? Como já disse um teólogo, queriam calar o evangelho, queria calar João, colocou ele numa ilha, ou seja, uma ilha rodeada de água. O que é que a igreja ganhou? A igreja ganhou o Apocalipse. Ou seja, não teve como conter o testemunho de Cristo Jesus. Ele realmente foi poderoso e mesmo idoso, mesmo isolado em uma ilha, ainda assim a mensagem lhe foi entregue. Então isso realmente é bem poderoso. Então ele continua falando, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Então, o qual atestou a palavra. Então, esse atestamento de João não é apenas verbalizando como se fosse dentro de um ambiente de tribunal. Você garante, você jura que é isso a verdade? Não apenas esse tipo de atestado, mas João atestou com a sua própria vida. Ele levou até as últimas consequências o ser discípulo de Jesus. Ele não abandonou a fé, ele foi até o final. E, de fato, ele atestou com a sua própria vida, ao ponto de ser preso por causa das suas confissões, das suas convicções de fé. Então, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Essa expressão se repete por 7 vezes em Apocalipse. A palavra de Deus, testemunho de Jesus Cristo, se repete por 7 vezes, às vezes de modo diferente, da estrutura ou da palavra, mas é a mesma ideia. Então, por 7 vezes, por 7 vezes isso é nos dito, é nos relembrado. Esse é o legado que Cristo deixou à igreja. É o legado do testemunho da palavra, palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Então, podemos pensar aqui do Velho e Novo Testamento, né? O Velho, a palavra de Deus e Jesus Cristo pensando em tudo que foi revelado no Novo Testamento. Mas também podemos pensar a palavra de Deus como toda a palavra de Deus e Jesus Cristo como testemunho de fato, como a testemunha fiel, aquele que trouxe a verdade de Deus à terra e aquele que pereceu nas mãos dos homens maus.
ele sim foi uma testemunha fiel, e esse testemunho agora é o legado de testemunho que João também adota. Ele também recebe essa palavra, essa mensagem de Deus, e também ele comunga desse mesmo testemunho de Jesus, que é o testemunho do martírio, o testemunho da perseguição, o testemunho do sofrimento. E fala, quanto a tudo que viu, né? No verso, a parte B do verso 2, quanto a tudo que viu. Então, houve algo parecido com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que foi levado ao terceiro céu, e viu coisas indizíveis, coisas inefáveis, coisas que homem nenhum poderia ouvir. E ele não pôde falar. Então, a nossa curiosidade, né, para saber o que o apóstolo Paulo ouviu nesse terceiro céu, né? Nós não sabemos o que o apóstolo Paulo viu e ouviu, mas nós sabemos que o apóstolo João viu coisas, ouviu coisas, interagiu nessas revelações, nessas visões, e recebeu autorização divina do próprio Cristo para escrever essas coisas. Então, o apóstolo Paulo não foi autorizado, porque se tivesse sido, teria sido escrito. Mas o apóstolo João foi autorizado, e para o nosso bem, porque essas coisas escritas agora nos revela ainda mais Cristo Jesus, os planos da redenção, a consumação de todas as coisas. Então, ao invés de ficarmos preocupados demais, curiosos demais com aquilo que não foi revelado, as coisas que o apóstolo Paulo viu, deveríamos estudar e amar, levar a sério, entender aquilo que o apóstolo João viu e escreveu. Porque se viu e escreveu, então nós temos a implicação, né? O pressuposto dado por Deus, que nós entenderíamos, que o primeiro grupo de cristãos também iriam entender. Por isso, o Senhor Jesus manda João escrever. Então, essa é a primeira parte do Apocalipse, capítulo 1, verso 1 ao 2, né? E para concluir, termina com o verso 3. Bem-aventurados. Essa é a primeira parte, né? Eu pulei a primeira parte até o 3, né? Que é a apresentação. Então, no verso 3, ele fala: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, uma surpresa para nós é que esse verso 3, bem-aventurados, essa primeira bem-aventurança que aqui nos é dada em Apocalipse, ela não foi muito bem escrita para nosso idioma, para português, não. Porque no original não é plural, é no singular. Então, está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê, aí agora no plural, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Qual era a ideia aqui? É que naquele momento, pensa naquele momento, né? Primeiro século. Então o papel era algo escasso, né? E foi escrito, Apocalipse foi escrito em um único rolo, em um único pergaminho, como se fosse um único tira de couro de um bode, de uma ovelha, por exemplo. Era assim que eram escritos. Provavelmente Apocalipse foi feito assim também. E aquele rolo era enviado e foi enviado para 7 igrejas da Ásia. Aquela, Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Então, aquelas igrejas lá foram os primeiros ouvintes. Então, alguém iria pegar esse rolo, iria abrir no culto público ali, que provavelmente era algum oficial, era um presbítero, era um ministro que iria ler. Eu não sei se a internet tá ruim. Tá todo mundo me ouvindo aí bem? Só para eu continuar. Tá tranquilo. Pronto. É porque deu um bug aqui, eu achei que não estava me ouvindo. Então, o bem-aventurado, nesse caso, era aquele que queria ler. Ele tem uma responsabilidade agora de transmitir a mensagem que acabou de receber de Cristo Jesus, né? Cristo passou através do anjo a João, e João, agora por sua vez, escreve, e esse pergaminho chega na mão desse homem que irá ler para aquela igreja. Veja que todo o processo até chegar lá, Deus preservando e conduzindo a sua mensagem para chegar lá. Ele não é só o Deus que fala, que se revela, mas também é o Deus que garante que essa fala, que essa revelação chegue intacta aos ouvintes daqueles pelos quais ele planejou. E também chegou a nós depois de 2000 anos.
E aí, essa pessoa iria ler e os outros iriam ouvir. Então, a forma de entender Apocalipse, pelo menos a ideia, a forma original, digamos assim, era através da audição. Muitos ali não sabiam ler, muitos nem iriam conseguir ler, talvez morreria ou de idade ou de martírio, porque até essa carta receber cópias e circular mais livremente, com mais abundância de material, aquele irmão talvez já teria morrido ou teria, de algum modo, sido, sei lá, não conseguir ler devido à idade dos olhos, ou porque de fato não saberia ler, ou porque não ia chegar nele a tempo, aquela cópia. Então, quer dizer que as pessoas iriam ouvir com atenção, porque talvez eles nunca mais ouviriam a carta de Apocalipse. Muitos ali, com certeza, talvez nunca ouviram duas vezes essa leitura, apenas uma. Então, a forma é bem-aventurança. Existe uma bem-aventurança. Ouçam com atenção. Ouçam com atenção as palavras dessa profecia, porque a bem-aventurança, a promessa de Deus para aqueles que ouvem. E aquele que vai ler tem essa responsabilidade de anunciar, né, que é o leitor que vai anunciar audivelmente. E isso é interessante porque Apocalipse ele tem um cíclico, ele conta 7 vezes a mesma história. E é interessante porque você contando 7 vezes falando, é mais fácil você pegar os detalhes. Então Apocalipse está cheio de detalhes, cheio de informações que você, se você ler assim de forma rápida, você não vai se aperceber. Tem alguns padrões. Aliás, Apocalipse é cheio de padrões. Então, se você não se ater aos padrões, você perde informações. Então, ouça com atenção, e eu vou repetir para você 7 vezes de forma diferente a mesma história, até que você compreenda plenamente o livro de Apocalipse. Então, isso é o Apocalipse, é contado a mesma história 7 vezes. Agora, do verso 4 ao verso 8, é uma dedicatória, tá até na nossa perícope aqui, né? Dedicatória a 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas eram reais. Eram igrejas que agora, provavelmente agora estaria na região da Turquia, dessa mesma região que temos hoje, da Turquia. Eram igrejas reais. Algumas pessoas interpretam como se fossem momentos da igreja ao longo do tempo, como se fossem fases da igreja. Né? E como se a gente tivesse vivendo agora o tempo da penúltima igreja, entre ali Filadélfia e Laodiceia, nessa transição. Mas não é a forma correta de interpretar. As 7 igrejas estavam lá, eram reais. E o Senhor comunica a elas através do seu apóstolo João. Então, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. É bem pontual mesmo. João não está usando uma figura de linguagem aqui. Aqui não. Aqui é bem pontual. É algo histórico mesmo, geográfico. Estou escrevendo as 7 igrejas que se encontram na região da Ásia. E aí ele começa. Graça e paz a vós outros. E essa graça e essa paz é dada por quem? João fala, vem da parte daquele que é, que era e que há de vir. E aí ele vai iniciar agora do Espírito Santo e de Cristo Jesus. Então, essa saudação vem da Trindade. A saudação que João oferece aqui, que inicia, vem do Deus triuno. Então ele fala graça e paz, 2 verdades que a Bíblia, que o Evangelho nos fornece. Não é? Só podemos ter paz mediante a graça. A graça é o favor que não merecemos. É o prêmio para o bandido, é o prêmio para o pecador. Paz é aquilo que Cristo realizou, propiciou a ira de Deus em nosso lugar e nos reconcilia com Deus, e agora nós temos paz com Deus, paz uns com os outros. Então, essa graça e essa paz é proferida no início da leitura dessa carta, desse livro santo aos irmãos. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Então, está falando aqui sobre o Pai, sobre a Trindade. E existe
é como se fosse uma elaboração, um padrão trinitário. É como se fosse, não, é um padrão trinitário dentro da saudação trinitária. Ele fala do Pai, depois fala do Espírito e fala do Filho. E por duas vezes ele fala do Pai e do Filho com três características. Então, quando ele fala do Pai, ele fala daquele que é, que era e que há de vir. E o curioso é que João, ele não fala o verbo ser, né? Eu sou o que sou. O Senhor Jesus também, em João 8, fala, antes de Abraão existir, eu sou. Então, os judeus ali, a primeira audiência de Jesus, os primeiros ouvintes, entendendo o que Cristo quis dizer, pegaram pedras para apedrejá-lo, porque ele se fez igual a Deus. Ele está dizendo que é Deus, ele tomou o nome santo de Deus para falar, ele é Deus. Então, os primeiros judeus não tinham nenhuma dúvida de que Jesus dizia-se ser Deus. Hoje, não é? Alguns grupos, como o Testemunho de Jeová e outros, negam que Jesus Cristo tenha se referido sobre si mesmo como Deus. Não, isso é coisa dos cristãos, isso é coisa do paganismo. Jesus nunca disse que era Deus. Pelo contrário, ele diz sim e usa até a terminologia da qual o Senhor Deus se apresenta aos patriarcas lá atrás, se apresenta a Moisés e tudo mais. Eu sou o que sou. E aí, João vai dizer, da parte daquele que era e que há de vir. Pela ordem cronológica, seria do verbo, né? Da parte daquele que era, que é no presente e que há de vir no futuro. Poderia ser assim, mas João inverte. Fala daquele que era e há de vir. Para mostrar que esse Deus é presente, ele já começa com o Deus presente, é com o Deus que é o Deus que está agora atuando. É o Deus que me mandou falar isso para vocês. A graça e a paz vem dele, a parte do Deus que era, aquele que nós conhecemos, e que há de vir, aquele que virá, aquele que há de sempre ser. Então, já inicia sobre Deus desse modo. E agora fala sobre da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, que 7 espíritos são esses? Então, nós não precisamos compreender que esses 7 espíritos, de fato, são 7 espíritos distintos ali, individuais, né? Pensando dessa forma. Mas a ideia de 7 é a ideia da completude. A Bíblia, o Apocalipse, fala o número 7 constantemente, várias e várias vezes. 7 é o número do Apocalipse. Deus quis se revelar e revelar tesouros através desse padrão 7. Então, quando ele fala 7 espírito, significa que é a completude do Espírito. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Então, por que não fala muito sobre esse Espírito? Então, alguns vão dizer que esse Espírito aqui é como se fosse inferior, por isso João não dá muita atenção. Não. De forma alguma, rejeitamos essa frase, essa afirmação. O Espírito Santo, assim como o Pai, assim como o Filho, é digno de receber honra, louvor e glória. Dividem, eles comungam, né? A mesma eternidade, divindade, poder, autoridade. Então, não é um Deus inferior, não é porque ele é a terceira pessoa da Trindade é o mais fraco, é algo do tipo. Não. Mas por que não dá tanta atenção aqui? Porque o Espírito Santo, ele veio para iluminar, para revelar Cristo. Ele não se auto-ilumina. Ele é a luz que ilumina a Cristo, que faz a gente olhar para Cristo. E agora, vamos ver isso de forma mais clara. Das 3 pessoas da Trindade, o que mais recebe aqui a atenção de João, que fala mais sobre pessoa e obra, seus atributos e suas ações redentivas, é o Filho. Então, agora, o Espírito Santo, ele vai falar do Filho, né? Ele vai inspirar João. Num capítulo, acho que é 4 de Apocalipse, acho que é 4 mesmo, quando se fala sobre o Espírito Santo, fala sobre aquele que é o candeeiro, é o candelabro, né? Os 7 candelabros. A ideia é que ele ilumina a igreja, ele ilumina-nos, né? Ilumina o seu povo, para nos conduzir a Cristo Jesus. Ele que nos ilumina e revela toda a verdade. E o Senhor falou, não de si mesmo, mas sobre mim. Ele relembrará as coisas que eu me ensinei. Ele vos guiará a toda a verdade. E agora,
O verso 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Vou dar uma pausa aqui, eu já falei aqui meia hora. Alguém quer dizer alguma coisa? Até agora está entendendo? Quer comentar alguma coisa até aqui? Por favor, falem, tá? Eduardo, Oi. eu achei muito interessante daquela parte que você falou que sobre o líder da igreja, né? Quando eles têm algum cargo, eles já se sentem superior, né? Aham. E aí João, né, diz, somos todos irmãos, somos todos iguais, né? Muito Tá vendo? interessante isso aí, a humildade dele tinha aquilo ali com ele. E sabia que somos todos iguais mesmo, né? Independente de você ter mais um conhecimento ou não, e ter uma revelação de Deus, mas somos todos iguais, não é isso? Exatamente. É, E é um idoso, né? Ele poderia, ó, eu sou superior, eu tenho 100 anos, eu não sou igual a vocês que são jovens na fé. Eu vi Cristo, eu toquei nele, eu fui o último apóstolo, eu estou vivo. Ele teria vários motivos para se orgulhar, para, né, ficar todo convencido, né? Tratar os outros como um superior e tudo mais. Mas não, João já nos ensina, eu sou servo como vocês. é. Sirvo ao mesmo Senhor que vocês servem. Jesus disse a Pedro, né? Se eu não lavar os pés de vocês, não tem parte comigo. Muito, né? A Exatamente, humildade de servir, né? De servir. Ele disse, eu vim para servir, né? exatamente. Muito bom, E, Eduardo. Tá, é muito e bom, muito interessante. é uma boa, já é uma boa implicação, né? Um bom ensino, né? Já pensar dessa forma, já nos ensina alguma coisa. É isso mesmo. E como ensina, né? Esse é o verdadeiro amor, né? De você vir e você. E a Bíblia diz que Jesus disse que, mesmo ele sendo Deus, ele não quis ser igual ao Pai, né? Mas se fez em forma de humildade para nos servir, Cristo, né? E João tinha isso com ele, né? Nós somos Sim, todos iguais. é. É, Muito- o Senhor falou, né? Eu não vim para servir, para ser servido, mas para servir. Vá lá e Isso, faça o mesmo. exatamente. Muito Tem bom. esse ensino, né? E a gente tem que aprender muito com isso, né? Para que a gente, às vezes, nós somos falhos, tem que aprender com a Bíblia, né? Que a gente devemos ter isso aí, lutar por isso. A gente tem que lutar, porque às vezes a gente não luta por isso, sabia? É É, que nem amar, né? A gente às vezes diz amar de boca, mas às vezes nós não amamos. A gente tem que lutar para isso. Amar de verdade, não é isso? Não é aquele amor limitado, né? Eu só amo fulano se ele fizer isso para mim. Não, tem que amar como Cristo, sem esperar nada em troca, não é isso? isso. É curioso, né? Porque João, vê só que curioso. João, por algum motivo, uma coincidência muito boa, João 3,16 nos é dito, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Texto muito conhecido. E 1 João 3,16, ou seja, o mesmo autor, é João também. 1 João 3,16 ele fala: porque Deus deu a vida por nós, devemos dar nossa vida por nossos irmãos também. É, É, ou seja, não ficar apenas com João 3,16, mas também 1 João 3,16. Né? é muito, é muito bom. Acho bom. Muito boa sua observação. Tiago, Tiago dormiu. Mas, rapaz, eu acho que o Tiago deve estar ocupado. Então, eu vou continuar aqui. Então, agora ele vai falar agora sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre Cristo Jesus, né? Aí está na ordem agora invertida, né? A terceira pessoa, mas está colocando ele como na terceira, na ordem, ele coloca na terceira aqui. Acho que é porque ele vai gastar um pouco mais de tempo agora falando sobre o Senhor Jesus, talvez seja esse motivo. Então, vai falar, essa paz e essa graça também é da parte de Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Ele é a fiel testemunha. Então vamos pensar sobre fiel. Ele é fiel e a fiel testemunha. Então,
A ideia de fidelidade aqui, Cristo, ele foi fiel ao seu chamado, à sua missão. O apóstolo de Deus, ele foi enviado por Deus. Ele é o nosso apóstolo, né? Ele foi enviado de Deus para nós, o Cristo ungido. E ele foi fiel na sua missão. Ele foi fiel até o fim, até a morte. Ele que dá testemunho fiel a respeito de Deus. Ele é a fiel porque da sua boca só sai verdades. Ele é a própria verdade encarnada. E ele é a testemunha fiel, por causa que ele testemunhou como um mártir e nos dá esse legado à igreja. E curioso é que no capítulo 2, do verso 8 e 9, quando o Senhor Jesus fala sobre a igreja a Esmirna, ele fala: eu sou o que diz, o primeiro e último, que esteve morto, tornou a viver, conheço toda tribulação. Por quê? Ele fala sobre morte, por causa ele está falando de igreja sofredora, ele se coloca como esse sofredor também. Ele... Alguém sabe, foi Tiago que teve que sair. Ele é a fiel testemunha. O mártir, ele morreu por uma causa justa, né, que para a glória de Deus, para o bem do seu povo, porém morreu de uma forma injusta, porque ele morreu como um inocente, porém culpado, porque foi acusado de tudo aquilo que ele não fez. Mas foi fiel até o fim, fiel a Deus, como detentor da verdade, como a própria personificação da verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então fala, o primogênito dos mortos. O primogênito dos mortos. Veja, aqui está falando sobre a terceira pessoa, né, a segunda pessoa da Trindade, Cristo Jesus. E já tem uma ordem trinitária. Ele fala que ele é fiel testemunha. Segundo, primogênito dos mortos. E terceiro, o soberano dos reis da terra. Então, dentro da saudação trinitária, existe uma ordem trinitária também. E tudo aqui tem um significado. Nada aqui está por acaso. Tudo tem um significado. Então, ele fala que ele é o primogênito dos mortos. Primeiro a vencer a morte. E de uma vez por todas, tá? Porque, assim, outros tinham ressuscitado antes de Cristo. O próprio Lázaro foi um exemplo. Ele ressuscitou antes de Cristo, né? O próprio Senhor ressuscitou Lázaro. Só que em algum momento Lázaro volta a morrer. Então, ele ainda está sob o jugo da morte. Mas Cristo não. Ele é o primogênito à ressurreição. Ele é o primogênito a ressuscitar para nunca mais experimentar essa morte. Então, se ele é o primeiro, já tem uma promessa aqui. Por causa que ele não é o único. Ele é o primeiro. Se é primeiro, haverão outros. E quem serão esses outros? Nós. Então, ele é a garantia da ressurreição. Paulo fala sobre isso. A teologia de Paulo é muito clara sobre isso. A teologia paulina, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Se ele não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Então, só faz sentido estarmos aqui falando sobre essas coisas porque Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro a ressuscitar, nós também ressuscitaremos. Nós já estamos nos céus, nós já estamos ao lado de Deus. Por quê? Porque o nosso cabeça, o nosso representante está lá. E se ele está, todos nós estaremos. Se a cabeça está, todo o corpo estará. E nós temos o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo. Então ele voltará para buscar. O penhor é isso, o penhor é a garantia de que eu vou deixar algo precioso e em algum momento eu vou lá e tomo de volta aquilo ali. Então o penhor, que eu vou pagar aquilo ali, é o meu objeto. Tô com essa aliança aqui, eu vou deixar com você. Eu vou pagar, eu vou voltar para pagar. E a garantia é isso aqui. É o Espírito Santo nos foi dado. E ele voltará a buscar. E ele, como primeiro a vencer a morte, nos garante que nós seremos também vencedores dessa mesma vitória que ele conquistou. Ele é o primeiro, mas ele não é o único. E agora, a terceira característica trinitária dentro dessa apresentação da Trindade é o soberano dos reis da terra. Isso é muito importante para compreender o Apocalipse. Uma das coisas mais importantes é essa porção aqui, soberano dos reis da terra. Por quê?
Porque existem algumas correntes de interpretação escatológica que vai interpretar Apocalipse de modo que vai dizer assim, olha, Jesus em algum momento reinará. O milênio iniciará em algum momento, ou um pouquinho antes da sua vinda, ou depois que ele vier. Então vai nos arrebatar de forma secreta e depois ele virá para instaurar esse 1000 anos de reino na Terra. Então sempre está olhando para Cristo como aquele que ainda vai reinar. Ele não reina ainda. Em algum momento isso acontecerá. Mas Ô, Apocalipse. Eduardo, eu vou entrar aqui, daqui a pouco eu entro de novo, visto que eu vou resolver um negócio aqui. Tá bem, tá bem. Mas em algum momento ele reinará. Qual é a linguagem joanina aqui? A visão apocalíptica de Cristo. Ele reina. E ele reina porque ele é o soberano dos reis da terra. Todos os reis estão debaixo do seu pé. Ele recebeu autoridade dos céus embaixo, dos céus embaixo da terra, para reinar. Ele já reina. Então, a forma de olhar para esse Cristo que morreu, ele realmente morreu. Ele é a testemunha que morreu e sustentou a verdade de Deus. Ele na própria verdade encarnada. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele morreu e ressuscitou. E por isso recebeu o poder para ser o soberano dos reis da terra. Então, devemos olhar para a pessoa e obra de Cristo de forma completa. Ele não parou no caminho do sofrimento. Ele foi glorificado, entronizado para reinar. Então, ele reina. E agora ele desenvolve ainda mais outra ordem trinitária sobre a Trindade. Agora, mais uma vez, repetindo sobre Cristo Jesus. Ele fala, aquele quem? Cristo, que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, primeiro ponto. E nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Né? Ele nos ama, primeiro ponto, nos libertou dos pecados e agora nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. Três coisas aqui, três obras de Cristo. Nos amando, nos constituindo, nos libertando do pecado e, por fim, nos constituindo reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, aquele que nos ama e pelo seu sangue. Então, a morte dele, ele provou em última instância, aliás, o amor de Cristo foi provado em última análise na sua morte. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Que Cristo nos dá prova de amor, grande prova de Deus nos amou, né? Que entregou o seu filho. Então, o tempo todo, que tipo de amor é esse? Aí já fala até a morte. É o amor que vai até a morte. Ele nos amou ainda quando éramos inimigos. O tempo todinho falando, olha, o amor dele se apresenta na morte. A morte que nos traz vida, a dor que nos traz saúde e esperança. Então, a obra de Cristo, toda vez quando fala sobre Cristo, não tem como desassociar da sua morte. Podemos falar sobre a sua encarnação, sobre a sua vida de obediência, falar sobre a ascensão e entronização, mas devemos sempre pensar na morte. Foi para isso que ele veio, para morrer. E pelo seu sangue nos libertou nossos pecados. Então a morte dele não foi só uma morte como qualquer outro martírio que morreu por morrer, morreu para nos dar algum tipo de exemplo, para abrir uma possibilidade de salvação. Ele morreu porque foi assassinado e o plano era outro. Não. É que a morte dele, o seu sangue derramado, fez com que nós fôssemos libertos dos nossos pecados. Cobriu nossos pecados, assim como era feito no Antigo Testamento. Então, o sangue de Cristo nos garante a remissão completa dos nossos pecados. Não foi uma morte acidental, não foi uma morte casual, foi uma morte com propósito. E esse propósito nos garante o quê? Nos garante sermos rei e sacerdotes para quem? Para nós mesmos? Eita aqui. Sim. Essa morte nos garante o quê? Sermos reis e sacerdotes. Para quem? Para nós mesmos? Eu vou cuidar de mim mesmo, eu reino sobre mim mesmo? Não. Para Deus e Pai. Pertencemos a Ele. O reinado e o sacerdócio vem de Deus e para Deus. E é Cristo que nos garante isso. Então, são três elementos desse elogio, né, dessa exaltação
sobre Cristo Jesus. Ele nos ama, morreu por nos amar, nos libertou dos nossos pecados e da condenação sobre nós através de sua morte, e ainda nos assegurou sermos sacerdotes e rei para Deus Pai. Para Deus, que Deus? O nosso Pai, porque Ele nos adotou. Não é apenas um Deus criador, mas um Deus Pai. Pai dele apenas? Não, Pai nosso também. Nós apropriamos desse título filial de sermos contados na família de Deus, sermos considerados filhos de Deus, por Cristo Jesus. Então veja, assim, é uma apresentação maravilhosa, grandiosa demais. Tá iniciando Apocalipse já falando de Cristo. E não de coisas que vão acontecer, mas que já aconteceu. Apocalipse é sobre isso, não é? Uma boa parte de Apocalipse é do que já aconteceu e pouco do que vai acontecer. Então, devemos olhar para isso. E a mensagem principal é sobre Cristo e sua vitória final. E agora, a Ele, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A Ele, essa glória. Devemos dar glórias a Deus. E até quando essa glória a Cristo vai ser dada? Para todo sempre. Para todo sempre, olharemos para Cristo e nos lembraremos da sua redenção. Cantaremos a canção da redenção por todos os séculos. Todos nós. E agora, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então, não, aqui já é um checkmate sobre aquele arrebatamento secreto, que se inicia lá no dispensacionalismo no século XIX. No século XIX. E depois é bem retratado e difundido, esquematizado ali com Scofield. Aqui é dito claramente, todo olho verá. Esse negócio de Cristo veio, rebatou o povo e ninguém viu. Não, todo mundo vai ver. E até ele usa aqui, até quantos o transpassaram? Então lembra do soldado que transpassou o Cristo com a lança? Porque o protocolo era quebrar os ossos, para aumentar ali o sangue, a hemorragia interna, ossos quebrados, fraturas expostas, para que pessoas morressem mais rápido, porque por causa estava no pôr do sol ali, então quebra logo para morrer ligeiro, para tirar da cruz e tudo mais. A Cristo não, foi dado uma profecia. A ele nenhum dos ossos será quebrado. Então ele foi transpassado para que saia toda a água e depois todo o sangue, depois saiu água, para provar realmente saiu todo o sangue até a última gota de sangue do seu corpo, né, até o fluido corporal sanguíneo. Até aqueles que transpassaram verá Cristo. Então, possa ser duas opções aqui, ou até as duas juntas. Poderia ser aqueles, porque houveram soldados que creram, não é? Depois da morte de Cristo e tudo escurecendo, trovões e relâmpagos, tiveram aqueles que falaram: esse é o verdadeiro Filho de Deus, acabei de matá-lo, acabei de ser plateia para essa injustiça cósmica, Filho eterno de Deus morreu na minha frente. Então, houve salvação para alguns. Cristo na cruz orou: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E essa oração ecoou, até hoje ecoa. E naquele primeiro momento já teve efeito. O ladrão da cruz ao lado se converteu, creu, se arrependeu. Um soldado ali também creu. Então, pessoas creram. A oração de Cristo realmente teve efeito. Ecoou, né? E aqueles que transpassaram. Então, pode ser aqueles que serão ressuscitados, né? Eles serão ressuscitados para receber Cristo na sua segunda vinda. Então, para a vida, no caso, crentes que, no caso, soldados que crerem em Cristo, né? Que está com Cristo agora, só que o verá com os olhos físicos, os mesmos olhos físicos que viram Cristo morrer, agora, depois da glorificação, verá Cristo vivo, ressuscitado. Ou também pode ser, junto com isso, ou isso ou outro, os dois, não sei, aqueles que não creram em Cristo até o fim. Então, aqueles que transpassaram Cristo serão ressuscitados para ver Cristo ressuscitado, glorioso, e depois julgá-los. Todos aqueles que fizeram isso e ainda assim não creram, não se arrependeram desse mal, desse terrível mal que foi crucificar o Filho de Deus. Então, ele virá, é certo isso, ele virá, e a vinda dele sempre é vindo com juízo. A vinda de Cristo sempre passou a ser a juízo. Então, ele virá, todos os quantos transpassaram também verá. E todas as tribos da terra se lamentarão. Olha que juízo sobre as tribos dos povos da terra que se lamentarão. E ali não haverá mais chance
não haverá mais possibilidade de arrependimento e de perdão, porque naquela vez que ele vier, ele virá para julgar e não para ser julgado pelos ímpios. Os ímpios o julgaram o julgamento errado, levantaram falso testemunho contra a verdadeira testemunha, e ele foi morto. Mas foi morto debaixo de um propósito eterno, debaixo do desígnio de Deus. E agora ele virá para todos lamentarem. Então, todos se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Isso é certo. É certo e no final eu dou amém. É isso que vai acontecer. Eu confio nisso. Isso é a palavra de Deus. São as suas promessas. Isso acontecerá. Isso acontecerá. A gente estando aqui para ver isso ou não, isso acontecerá. Não importa se a gente vai estar aqui para ver com nossos olhos. Não importa como é que vai ser isso. A gente vai estar vivo ou morto. Importa que vai acontecer. E termina essa primeira abertura, né? Dizendo: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez termina com agora falando de si mesmo de forma, de um modo aqui trinitário. Alfa e ômega, então início e fim de todas as coisas. Por ele todas as coisas foram criadas, todas as coisas existem nele, átomos, moléculas, partículas, vírus, tempo, espaço, a realidade, visíveis e invisíveis, permanecem em Cristo. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, ele virá, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, mostrando, exaltando a divindade, a glória, dando os devidos louvores a Cristo Jesus. Então, acaba aqui o nosso estudo, termina no verso 8. Que pena que eu não gravei, eu acho que poderia ter gravado isso aqui, não gravei, vou ter que colocar agora, vou regravar tudo depois, para colocar no YouTube com uma qualidade um pouco melhor de imagem. Mas esse vídeo aqui eu acho que já vou colocar, para quem quer assistir. Eu acho que eu vou colocar, não sei. É isso. Mas graças a Deus por isso. Hoje tiveram poucas pessoas acompanhando, mas teve uma pessoa nova, Janderson Silva, que parece que é amigo Tiago. Tiago, fala alguma coisa agora, Tiago. Você falou que queria ficar calado, mas hoje tu vai ter que falar um pouquinho, que eu já encerrei.